E já estamos de volta com o primeiro bloco do programa Luiz Costa, estreando hoje aqui na Diário TV Canal 4. Bem, gente, 1º de março, dia que se comemora 448 anos da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Parabéns à cidade maravilhosa por esse grande dia. Quero lembrar também as meninas de 18 a 25 anos que vão participar do concurso Miss Teresópolis Oficial 2014, que as inscrições continuam abertas e é só ir ao Foto Santa Teresa, tirar 3 fotos oficiais e participar desta grande festa que vai acontecer no mês de setembro. Apoio Diário TV Canal 4, Jornal Diário e Foto Santa Teresa. Quero agradecer o carinho muito especial da Dona Maria José Catão, que me trouxe esse belo arranjo de presente pela estreia do meu programa. Muito obrigado, Dona Maria José Catão. Quero vê-la em breve aqui no meu programa, porque vai ser um prazer enorme conversar com a senhora, principalmente porque a senhora tem uma história maravilhosa, uma grande historiadora, uma pessoa que eu tenho muito respeito e acho que realmente vai ser muito ilustrativo para o nosso programa. Antes de iniciarmos o programa de hoje, vou trazer o Ozene, que é da Casa de Festas Inesquecível, do Foto Santa Teresa e do VIP Buffet, que está servindo os meus convidados aqui num coquetel super especial de lançamento do programa aqui na Diário TV Canal 4. Bem, gente, a minha convidada de hoje é muito especial. Eu fiz questão de trazê-la porque o assunto realmente é sério, importante e que você tem que ficar muito ligado. Doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre esse assunto, a doutora Lúcia Conegato. Tudo bem, doutora Lúcia? O meu prazer é todo meu. Eu que tenho a honra de receber uma mulher tão bonita na estreia do meu programa e realmente uma pessoa muito competente e muito estudiosa nesse assunto que você tem que ficar ligado, porque afinal de contas tem muita pouca informação e às vezes a gente peca justamente por não saber e às vezes até se desconhecer o tema. O assunto que eu vou trazer para vocês é exatamente doenças sexualmente transmissíveis e a gente tem várias aí. A gente sabe que a AIDS ela está controlada, mas ela não está sanada, o problema não está resolvido. Então, o uso da camisinha é completamente obrigatório. Agora, hoje em dia, se fala muito de HPV e muito poucas pessoas sabem exatamente o que é, como é que acontece, como é que ele é transmitido. E por isso que eu pergunto à doutora Lúcia, já de cara, o que significa HPV, o que é o HPV? HPV é um vírus chamado, é uma sigla, né? Papiloma vírus humano, Human Papillomavirus, e a principal via de transmissão é a sexual, apesar de ainda estar em estudos outros tipos de vias, né? No último congresso, eles relataram que está em andamento um estudo em mulheres virgens, mas não está concluído esse estudo. Então, a principal via é a transmissão sexual. E está muito ligada à promiscuidade. Realmente, de todas as doenças sexualmente transmissíveis, a melhor prevenção é o uso da camisinha. Agora, doutora Lúcia, me diga uma coisa. Você acabou de me dizer que já tem estudos que o HPV pode acontecer até em mulheres virgens. Sim. Embora o que se conhece é a transmissão, a principal a questão via, sexual. 80%, 90% a transmissão é sexual, mas existem outros meios de contaminação, sim, mas ainda está em estudo. O que acontece é o seguinte, todos nós sabemos que hoje a jovem e o jovem conhecem o sexo com muito pouca idade. A gente tem casos aí, isso livremente falando, não é caso de estupro, não é caso de pedofilia, não é sobre esse assunto. Hoje a menina tem contato sexual com muito pouca idade, às vezes com 10, 11, 12, 13 anos. E muitas vezes de forma errada. Então isso é muito preocupante porque o HPV é uma doença que realmente não tem cura, tem tratamento. Mas ela é como a AIDS, é como o HIV positivo, ela não tem cura. Você vai ter que se cuidar por toda a sua vida. Então é importante que você tome cuidado porque é muito fácil você adquirir essa doença e a gente vai entender um pouco dela agora. Doutora Lúcia, como é que esse HPV pode, por exemplo, passar para o homem? Sim, homens e mulheres podem contrair o vírus do HPV. O que não quer dizer que eles vão desenvolver o câncer. O HPV é o vírus que causa câncer. Câncer de colo de útero,
câncer de vulva e câncer de pênis também. Pois é, na verdade até a gente estava conversando em off, em bastidores, falando sobre câncer de pênis. E a gente até brincou aqui, falou tipo assim, o que acontece? O pênis cai? E ela falou que é verdade. Pode acontecer sim. É necessário fazer a retirada do pênis, é isso? Se houver câncer, eu não sou urologista, né? Não compete a mim, né? Mas a gente sabe que esse câncer de pênis tem que ser seccionado. Ou seja, né? Câncer, quando é câncer. Mesmo. Ou, se tiver uma lesão pré-maligna, vai ter que fazer a excisão daquela lesão. Né? Igual a mulher. Câncer de colo de útero tem que retirar, dependendo do estadiamento clínico. Né? Existe um estadiamento. Tem as lesões pré-malignas e as lesões já malignas. Né? Então, o HPV, ele pode ser de homens e também de mulheres. E outra coisa, Luiz, que as pessoas não param para pensar, que existe também HPV nas cordas vocais e também na região da orofaringe, através do sexo oral. Do sexo oral. Perfeito. Então, assim, tem que conhecer o seu parceiro, evitar a promiscuidade e usar camisinha. Sempre, isso sempre. Não é só o caso, porque a gente está falando aqui do HPV, mas são inúmeras as doenças sexualmente transmissíveis. A gente estava conversando, e vocês têm noção, a gonorreia, que na verdade teve durante o século passado, era uma loucura. Hoje existem muitos casos de gonorreia, mas pouco se falam sobre o assunto. Hoje, realmente, o assunto em voga é o HPV e o HIV positivo, mas tem muitas doenças, tem a gonorreia, tem cândida, que é uma doença feminina, mas que causa problemas para a mulher, sim, tem várias doenças. Agora, eu pergunto para você, doutora Lúcia, como é que as pessoas podem detectar os sintomas do HPV? O problema é esse. Lembrando, Luiz, existem milhões de subtipos de HPV. Mas alguns subtipos causam câncer de colo de útero e causam câncer de pênis, como câncer de reto também. Mas, a partir do momento que você contraiu, o organismo ele acaba tendo uma resposta celular e consegue eliminar o vírus, quando ele não é do subtipo oncogênico. Então, e também existe uma outra coisa importante, o período de incubação. Pode ser de meses a anos. Então, também taxar, eu peguei HPV de A ou de B, nós não podemos fazer isso. E contraindo o vírus do HPV, 50% a 80% ele pode ser eliminado pelo próprio organismo. Isso também é muito importante falar. Quer dizer, pode ser eliminado de que forma? O organismo produz uma resposta através dos linfócitos e uma resposta celular, humoral e celular. Então, acaba conseguindo, através de anticorpos, eliminar o vírus. Ou seja, isso é importante. Então, é uma forma de cura. É uma forma de cura. O HPV, o problema é que ele é silencioso. É como câncer, né? Sim, o HPV ele desenvolve câncer, né? Quando ele é do subtipo oncogênico. E aí, se ela não se cuidar e for imunossuprimida e ter HIV, que é né, o vírus da imunodeficiência humana, aí tem uma conjuntura. Então, para a mulher desenvolver o câncer, ela tem que ter uma interação, ela ter o vírus do subtipo oncogênico e ela ter uma predisposição a desenvolver o câncer. E quais são essas interações, né? Esses itens? Promiscuidade, múltiplas gestações, tabagismo e ela ter o fator genético para desenvolver câncer. Tabagismo isso também tabagismo, porque, alcoolismo. Porque diminui a imunidade. A imunidade, está certo. Né? Então, diminui. Lógico que quando a mulher inicia sua vida sexual muito mais cedo, aos 9, aos 13 anos, e acaba contraindo um HPV que é do subtipo oncogênico, que vai dar câncer, acaba que num período de 10 anos ela acaba desenvolvendo o câncer de colo de útero, que é a terceira causa de morte em mulheres. Nossa Senhora. Agora eu pergunto assim, no exame ginecológico que a mulher faz periodicamente,
você consegue detectar que ela tem propensão a HPV, se ela já está com o vírus, ou se ela está começando a desenvolver algum tipo de doença sexualmente transmissível, assim, de uma primeira vez? Eu esqueci de dizer, você falou da gonorreia. A gonorreia em populações que não tenham muita informação e que não acaba não sabendo, né, como isso é uma realidade. E associando, contraindo também o HPV, aí, no caso, essa pessoa pode vir a desenvolver um câncer, desde que seja, né, lembrando do subtipo oncogênico. No exame ginecológico, então, o método mais barato no mundo para diagnosticar HPV e câncer é o método do Papa Nicolau. Por isso que toda mulher deve fazer o seu exame de rotina. Certo. Porque ele é silencioso. Tem uma colega nossa que ela fala, é graças à leucorreia, que é o corrimento, que as mulheres vêm ao nosso consultório para que a gente possa fazer a citologia pelo método do Papa Nicolau, que é o exame do preventivo. Então, ela fazendo a sua rotina anual, tem como você detectar. E um outro método seria através da colposcopia, a gente podendo avaliar lesões pré-malignas. A colposcopia, você consegue olhar o colo do útero com uma lente de aumento. Assim como para o homem existe a peniscopia. Você consegue avaliar lesões, certas lesões, através de uma lente de aumento. Certo? Então, é graças ao corrimento que elas chegam a nós. E lembrando que um bom método Papa Nicolau, existem alguns critérios, né? A mulher tem que ter 72 horas sem relação sexual, de preferência ela não estar com corrimento, então às vezes a gente trata e pede para ela retornar. Esses itens são, assim, muito importantes. Então é fazer o exame de rotina, é o preventivo. Agora eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Muitas meninas nessa faixa etária de 10, 13, 14 anos, muitas vezes conhecem o sexo via oral e não chegam a consumar o ato sexual. E o HPV pode ser pego através do sexo oral. Aí eu pergunto, como ela é virgem e como fazer, porque a mãe muitas vezes não sabe, às vezes a mãe e os pais normalmente não têm noção que a filha já está tendo relações sexuais muito cedo, porque não há consumação do ato. Então o ginecologista não vai detectar que aquela menina perdeu a virgindade. Mas já pode estar com o vírus, inclusive, porque como pega pelo sexo oral também, isso pode acontecer. Como é que vocês, ginecologistas, agem com essa faixa etária que, na verdade, às vezes não consuma o ato sexual? Orientando. Sempre orientando a paciente. E mesmo para o sexo oral, quando ela não conhece o parceiro, ela deve usar camisinha. Sim, claro. Camisinha é barato. Caro é tratar do câncer. Caro e, na verdade, muitas vezes é a perda da sua vida. Gente, quimioterapia não é fácil, não. É uma coisa muito séria. Ela falou de uma coisa aqui que poucas pessoas falaram em qualquer emissora de televisão, nunca ouvi nem falar. Essa questão do câncer de pênis é muito séria. Você já imaginou, você, um homem que está me assistindo agora, que tem relações sexuais, a lá vão ter por aí, você tem que se cuidar, porque imagina pegar um câncer de pênis, você realmente ter que se castrar, entendeu? Ou usar uma prótese, realmente perder a sua libido. A sexualidade é bonita quando ela é feita com amor, com respeito, com conhecimento. E muitas vezes os pais não sabem que as meninas já estão tendo relações sexuais. Então hoje em dia tudo é muito fácil, tudo é muito aberto, mas pouco se conversa. Então eu acho que o pai e a mãe têm que aprender a conversar com os seus filhos desde cedo. Explicar que por aqui resolve-se assim, porque não é nenhum tabu. Sexo é bonito, mas é com amor, com conhecimento, com tradição mesmo. Aqui, o modernismo, ele existe, está aí. Mas acontece que tem certas coisas que a gente tem que ser clássico. Tem que ensinar os filhos, sim, a realidade da vida, não tem que ter vergonha de conversar, porque é numa dessas que você está levando seu filho de uma doença grave como essa. Não é isso, doutora Lúcia? Isso mesmo. E o mais importante, né? Tem uns 5 anos que surgiu no mercado as 2 vacinas, né? A bivalente e a quadrivalente, que o período de 9 a 26 anos. Isso é muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero. Mas essa vacina não tem no Brasil ainda? Sim, tem. Já tem? Existe no Brasil a bivalente e a quadrivalente. A bivalente
o vírus 16 e 18. E a quadrivalente pegando também os vírus das verrugas genitais, que seriam o 6 e o 11. Apesar que as duas vacinas têm eficácia em relação ao câncer de colo de útero. Entendi. Né? Agora, Então, essas vacinas, por exemplo, são gratuitas? Não. O Ministério da Saúde está avaliando que, na verdade, isso deveria entrar na vacinação. Sim, eu acho do que deveria. adolescente. A gente tem que lutar por isso, porque, na verdade, são casos que são complicados. Houveram campanhas da vacina. E aí, isso tem um custo, né? A vacina do HPV sai, cara, apesar dela ter sido... foi no Brasil que descobriram a vacina, mas aí os laboratórios e aí assumiram isso. Então sai caro, é um tratamento que sai Então, caro. no caso, a gente tem que ver a prevenção, que é muito mais importante. Então, assim, infelizmente, o tempo de televisão é curto, nós estamos ao vivo, aqui pela Diário TV, na estreia do programa Luiz Costa. Eu vou trazer a doutora Lúcia numa outra oportunidade para a gente realmente entrar mais a fundo no assunto e cada vez mais informar a você que está em casa justamente sobre esses cuidados que você tem que ter. Não só com você, mas com seus filhos, porque a gente muitas vezes toma certas atitudes na hora do furor, esquece muitas coisas e as consequências realmente são muito graves. Doutora Lúcia, quero agradecer a sua presença, foi uma honra recebê-la aqui. Vamos conversar mais outras vezes aqui no programa sobre esses e outros assuntos, porque eu acho que a população precisa estar esclarecida para evitar problemas futuros que realmente saem muito mais caros do que a própria informação, não é isso? Eu te agradeço muito, Luiz, pelo programa, fico honrada. E aí eu tenho alguns recados, né? Um em relação à vacina, que se puderem, vacinem, né? E a prevenção realmente é o uso da camisinha, evitar a promiscuidade, essa é a principal prevenção. Com certeza. Né? E hoje nós temos em Teresópolis, eu sou membro de uma equipe de videoendoscopia, chefiada pelo Dr. Romualdo Gama, inclusive ele tem um ambulatório da região serrana, e ele é um dos poucos no Brasil que opera câncer por videolaparoscopia. Que bacana. Isso que é importante. E hoje, fugindo um pouco do assunto, hoje nós temos em Teresópolis, através da Unifeso, uma pós-graduação de videoendoscopia, uma vez por mês, tem tanto pelos convênios quanto pelo SUS, e foi graças ao nosso professor Romualdo Gama que trouxe essa pós-graduação que foi muito importante para Teresópolis. Então, as pessoas não precisam mais sair da cidade. Agora, as pessoas... Temos tudo aqui na nossa mão. Um polo de estudos e pela nossa faculdade, pela Unifeso. Bom, deixe seu telefone de contato e seu endereço para as pessoas que se interessarem em conversar com você um pouco melhor. Sim, eu trabalho no meu consultório, que é o edifício APA, sala 903, trabalho também na semiótica. E qual é o telefone? 2742-8177. Muito obrigado, doutora Lúcia, foi uma honra e um prazer. E vamos voltar a conversar sobre esses assuntos, que é muito importante. Bem, gente, a gente vai para um breve comercial, mas já estaremos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com a estreia do programa Luiz Costa. Até já.